Bom, pessoal, vamos para a nossa atividade da semana. O assunto hoje vai ser o Dia Internacional da Mulher. Mas Dia Internacional, por que será? O ano passado nós já conversamos sobre este assunto, né? Então vamos recordar o que nós aprendemos no ano passado. O Dia Internacional, dedicado à mulher, é o dia 8 de março. É uma comemoração mundial, então isso quer dizer que no mundo todo nós comemoramos essa data. E é uma data que ela é cheia de importância, A importância da mulher na sociedade e a história da luta pelos seus direitos, porque a mulher nem sempre ela teve todos os direitos que tem hoje. É comum nesse dia as pessoas homenagearem as mulheres com flores, presentes, mensagens e frases. Bom, e por que o dia 8 de março? Nós também conversamos sobre isso no ano passado, mas vamos recordar. Dia 8 de março. A origem dessa data. Alguns associam o surgimento desta data à greve das mulheres que trabalhavam em Nova York, numa empresa aí, olha aí para vocês verem, Triangle Shirtwaist Company, e, consequentemente, a um incêndio que ocorreu em 1911. Já outros indicam que ela surgiu na Revolução Russa de 1917, a qual esteve marcada por diversas manifestações e reivindicações por parte das mulheres operárias. Então, tanto um evento quanto o outro está intimamente ligado com a situação de que a mulher se encontrava em situações precárias, então ela resolveu fazer uma greve, Tentou sair às ruas para reivindicar os seus direitos, porque naquela época o pessoal chegava a ser desumano. Por exemplo, nessa empresa aí, que é uma empresa têxtil que produzia camisetas, roupas, tecidos. As mulheres chegavam a trabalhar 14 horas por dia, só que elas recebiam um proporcional de 6 a 13 dólares na época. Hoje o dólar está mais alto, mas ainda assim trabalhar 14 horas e receber o mínimo, e isso por semana, tá, pessoal? Não era por dia. Então, assim, a mulher sempre esteve ligada com essa imagem de fragilidade, e em especial em relação à submissão, O homem, no começo aí da história, achava que podia mandar mais na mulher. Bom, apesar das especulações quanto a essa data, o importante é lembrar que essa data é um marco na história para lembrar a luta de mulheres para conquistarem seus direitos na sociedade. Então, claro, muitos homens aí apoiaram sim as mulheres nessa luta, nessas brigas, porém, se não fossem as próprias mulheres arregaçarem as mangas e falarem, não, agora é a nossa vez, nós temos direitos sim, e nós vamos lutar por eles, provavelmente, talvez hoje a gente estaria sofrendo ainda mais, Bom, então aqui alguns registros. Essas são algumas das funcionárias daquela empresa que eu comentei com vocês, que produzia tecido. Aqui é a mesma empresa, só que quando aconteceu o incêndio, lá em 25 de março de 1911. Pessoal, esse incêndio, com esse incêndio, ocorreu a morte de 146 pessoas dentre as 500 pessoas que trabalhavam lá naquele momento. E desse número, cerca de 20 pessoas eram homens. A maioria das funcionárias que morreram eram imigrantes judias e algumas tinham apenas 14 anos. O local do incêndio era um local despreparado, então ele não estava totalmente ali prevenido para caso ocorresse algum incêndio, porque a gente hoje segue alguns protocolos, que nos ajudam a estar mais prevenidos, caso ocorra algum incidente dessa forma.
Então lá não tinha extintor, não tinha uma iluminação que nós temos hoje mais protegida. Então o sistema de iluminação ainda era a gás. E vocês acreditem numa situação dessa, iluminação a gás, e havia permissão para poder fumar dentro da empresa. Então gás, né, fogo, não ia dar certo mesmo, né? Só que foi através desse incêndio, dessa tragédia enorme, que a legislação de segurança para incêndios foi reformulada e as leis trabalhistas foram revistas e muitas conquistas foram alcançadas. Então, quer dizer, infelizmente precisou, né, acontecer uma tragédia tão grande para que muitas coisas pudessem ser melhoradas, né, conquistadas aí. Bom, e no Brasil, né, aqui também não era diferente, não era muito diferente. A mulher também demorou muito para conquistar, para ter o seu espaço na sociedade. E enquanto os homens, né, desde que a democracia chegou aqui no Brasil, sempre votou, sempre teve a sua voz, a mulher só foi conquistar esse direito em 1932, lá no governo do Getúlio Vargas. Então aí uma das imagens, né, daquele momento histórico das mulheres tendo o seu direito ao voto. E em 2006 foi sancionada a Lei número 11.340, de 7 de agosto de 2006, mais conhecida popularmente como Lei Maria da Penha. Maria da Penha é a farmacêutica responsável, né, pela lei que leva o seu nome. Ela foi uma pessoa que lutou pelos seus direitos, mas ela sofreu muito na mão do ex-marido. Então é essa mulher que está aí na foto. O nome, então, como eu comentei com vocês, o nome é uma homenagem à farmacêutica que sofreu violência do marido durante muitos anos, e a lei é considerada como um marco na história da luta, né, das mulheres brasileiras contra a violência doméstica. Porque nós sabemos que a violência doméstica não é somente a física, né, de pegar forte, de dar um soco, mas também temos a violência psicológica, né? A nossa cabeça e tudo mais, a gente sofre muito também, né? A mulher, tanto homem quanto mulher, mas neste caso aqui estamos citando a mulher, então a mulher sofre bastante também. É um tipo de violência, né? Que pode acontecer. Não deveria, mas infelizmente pode acontecer. No geral, então, para encerrarmos, a história das mulheres esteve marcada pela submissão, bem como pela violência. Ainda hoje, os casos de violência física e ou psicológica existem, porém, cada vez mais, a mulher tem colocado sua voz na sociedade para buscar igualdade. E, pessoal, quando a gente fala, né, sobre igualdade e justiça, nesse caso a gente pode dizer que, poxa vida, né, se uma mulher vai ser julgada pelos seus atos, o homem também vai, e assim vice-versa. Tanto que uma mulher não pode fazer loucuras, vamos dizer assim, né, tirar a vida de alguém com o intuito de falar, ah, não, eu mando em você, ou então é pelo meu amor. O homem também não tem esse direito, né? Então, por isso que nós brigamos pela igualdade de gênero, né, para que seja julgado o ser humano, né, e não o gênero, a mulher ou o homem. Mãos à obra, então, para finalizar a nossa atividade da semana. Siga as orientações do Google Sala de Aula e faça o trabalho de pesquisa para encontrar mulheres que fizeram a diferença no mundo da arte. Fizeram ou ainda fazem, viu, pessoal, a diferença no mundo da arte. Eu passei as orientações direitinho, então, por favor, sigam lá. Eu peço para que vocês façam uma pesquisa breve, mas não precisa ser uma pessoa muito famosa para a pesquisa de vocês. Caso vocês conheçam, né, alguma artista daqui das características que eu citei para vocês, se vocês conheçam alguém, pode citar essa pessoa, tá bom? Então sigam as orientações lá, qualquer dúvida podem me chamar. Um abraço a todos, boa semana!